Este é o canal Chá das 5 e neste vídeo eu vou começar a ler o livro da Madame Guyon, Experimentando Deus através da oração. Eu não começo pelo prefácio, começo logo pelo primeiro capítulo, que se chama Sedentos de Deus. Então vamos lá. Todos somos capazes de orar, porém temos a ideia errada que não somos chamados para orar. Porque somos chamados para a salvação, somos chamados a orar. As Escrituras ordenam-nos, orai sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz isso. Orar nada mais é que voltar nosso coração em direção a Deus e receber em troca seu amor. Meditar na palavra de Deus em oração é desejável, mas só conhecido por muitos poucos. Para aqueles que estão buscando salvação, oração meditativa não é o que Deus requer de você ou o que eu recomendaria. Estão sedentos por aquelas águas vivas que Jesus prometeu quando disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em João 7,37 está escrito isso. Estão cansados de se sentirem como cisternas rotas que não retêm água, como diz Jeremias 2,13. Então venham, almas famintas, venham e sejam plenamente saciadas. Venham, tragam as suas aflições, dores e misérias e sejam confortadas. Venham os que estão doentes, cheios de males, e serão aliviados. Venham, cheguem-se ao Pai, que deseja abraçá-los em seus braços amorosos. Venham, pobres ovelhas errantes, de volta ao seu pastor. Venham, pecadores, ao seu Salvador. Venham, os que são ignorantes em coisas espirituais. Vocês não são incapazes de orar. Venham todos sem exceção. Venham, porque Jesus Cristo chamou a todos vocês. Entretanto, aqueles que estão sem oração submisso estão dispensados, porque deve haver um coração dócil perante Deus para receber seu amor. Venha então, dê o seu coração a Deus e aprenda as maneiras de orar. Orar pode ajudá-lo a obter perfeição, porque o mantém na presença de Deus. Gênesis 17:1 diz: anda em minha presença e ser perfeito. Nós somos levados à sua presença e mantidos lá, sem interrupção, através da oração. Há somente uma exigência, contudo, que deve seguir sempre: não interferirá com ações externas. Pode ser praticada por príncipes, reis, sacerdotes, militares, crianças e trabalhadores. Esta simples exigência é que você deve aprender a orar do seu coração e não da sua mente. A razão é que a mente humana é tão limitada em sua função porque só pode focar sobre um objeto de cada vez. Porém, a oração oferecida do coração não pode ser interrompida pela razão. Nada pode interromper esta oração, exceto uma afeição confusa. Quando você se deleitar em Deus e na doçura do seu amor, então achará impossível colocar sua afeição em outra coisa que não seja Ele. Eu achei fácil obter a presença de Deus. Ele deseja estar cada vez mais presente em nós, mais do que nós procuramos buscá-lo, como Ele espera. Ele deseja dar-se a si mesmo para nós, mais prontamente do que nós a recebê-lo. Somente necessitamos saber como buscar a Deus. Isto é mais fácil e mais natural do que respirar. Ó, queridos amigos, não pensem como desajustados. Pela oração, podem viver na presença de Deus com o mesmo esforço com que vivem neste ar que estão agora respirando. Não é pecado negligenciar a oração? Mas não devem viver pensando assim, uma vez que não tenham ainda aprendido este método fácil. Preparemos nossos corações para que comecemos nosso estudo sobre a oração. Capítulo 2. Meditação bíblica. Há duas maneiras de iniciá-la na oração. Uma é pela meditação nas Escrituras. A outra é lendo a palavra e então meditando em oração. Meditar na palavra de Deus simplesmente significa tomar uma porção das Escrituras
e começar o seguinte procedimento. Leia somente uma pequena parte e permita que esta passagem seja digerida antes de passar para uma outra. Extraia dela todos os ensinos, medite nela completamente, experimente relacioná-la com outras passagens das Escrituras, memorize-a. Então, havendo examinado profundamente, continue e tome outra passagem e faça a mesma coisa. Não tente ler mais do que a metade de uma página de cada vez. Não é a quantidade das escrituras que lê, mas a quantidade que beneficiará você. Aqueles que são leitores rápidos não obtêm maiores vantagens que uma abelha que estivesse voando superficialmente sobre uma flor em vez de penetrá-la e extrair-lhe o pólen. Leitura rápida deve ser usada para outros assuntos, mas nunca para a verdade divina. Para obter resultados na palavra, precisa ler como descrevi. Eu estou certa que, fazendo assim, terá feito da meditação sobre a palavra um hábito que promoverá o seu crescimento como cristão. No sustento físico, você não é nutrido enquanto não mastiga e engole a comida. A comida pode ter bom paladar na sua boca, enquanto continua apreciando seu sabor. Porém, é engolindo e digerindo que beneficia o corpo. No ato de amor pleno de respeito e confiança em Deus, engula o abençoado alimento espiritual que Deus lhe deu. Isso tornará você um cristão amadurecido. Uma palavra de precaução para os iniciantes. Não vagueie de verdade em verdade, de assunto em assunto. A maneira correta é permitir que cada verdade em particular seja meditada, enquanto sua doce fragrância permanece fresca. Certamente não encherá a sua boca com outro bocado que você tivesse engolindo o último. A verdade da Bíblia será digerida da mesma maneira. Logo que forme o hábito de meditar na palavra de Deus, tornar-se-á fácil a você trazer à lembrança outras passagens da mesma natureza. Isto mais adiante melhorará sua habilidade para trazer a palavra de Deus para a realidade de sua vida. O segundo método é aprender a orar a palavra. Quando for a Deus em oração, abra sua Bíblia no lugar onde esteve meditando. Lembre-se neste momento que seu principal objetivo é concentrar-se na presença de Deus. O seu versículo da Bíblia vem manter a sua mente distanciada de outras coisas. Este método de orar pode ser usado mesmo por aqueles de pequenina fé, porque afastará suas mentes de distrações. Desta maneira, mesmo uma pequena fé aumentará de proporção quando apreciada por ela mesma. Ó, meus queridos, Deus tem prometido que voltará e fará sua morada com aqueles que fizer a sua vontade. Veja isso em João 14, 23. Ele tem prometido morar no íntimo do nosso ser, o novo lugar do Santo dos Santos. Santo Agostinho, uma vez, lamentava-se por todo o tempo perdido tentando encontrar a vontade de Deus quando, desde o início, ele podia ter conseguido, por esta maneira, de orar a palavra. Assim que tenha estabelecido um espírito pleno de paz e completamente ciente da presença de Deus, logo que sua alma estiver devidamente alimentada na palavra de Deus e tenha escolhido de vontade própria acreditar nisso, estará agora pronto para comunicar-se com o Pai Celestial. Ó, você que deseja uma caminhada mais profunda com Deus, venha. Entre na sua presença através de sua palavra. É desejo de Deus comunicar-se com você para conceder graça abundante e permitir que goze da sua presença.